Olá, mais uma vez, alunos e alunas da disciplina de Filosofia da Educação. Nós estamos finalizando nossa disciplina e, para este momento, eu preparei para vocês uma aula de encerramento, na qual nós faremos uma abordagem geral, né, de todos os tópicos estudados na disciplina, né? Então, nós olharemos aquilo que foi estudado na unidade 1, ou seja, a filosofia e a filosofia da educação, o conteúdo sobre a filosofia e filosofia da educação. Nós olharemos também os pressupostos filosóficos das teorias educacionais, a praxis educativa contemporânea, transdisciplinaridade e educação, que foi o último conteúdo que nós trabalhamos na unidade 4. Então, desejo a vocês bons estudos. Bom, na unidade 1, nós estudamos a filosofia e a filosofia da educação, onde nós apontamos a origem da filosofia e em qual momento ela dialoga, né, a própria filosofia ela dialoga com a educação. Na verdade, nós observamos que a todo momento a filosofia ela possuía um ato de educar, uma forma de educar, né? E em todos os momentos, na verdade, nós observamos que o ato de educar era a partir da reflexão filosófica, do questionamento crítico, como o Sócrates ele trazia, era um conhecimento crítico, um conhecimento socrático, de conhecer-se a ti mesmo. Bom, e o conhecimento filosófico ele surgiu aos poucos, em substituição aos mitos, em substituição à origem da explicação de tudo e de tudo que acontecia na Terra, né, de todos os fenômenos naturais, a partir das crenças religiosas, a partir das divindades, como os deuses, né, como se fosse algo sobrenatural que regia a Terra, que rege o mundo e que por isso o sobrenatural respondesse a todos os questionamentos, né, que advinham da natureza humana. Então, o conhecimento filosófico ele vai substituir os mitos, ele vai criticar os mitos na tentativa de conhecer e compreender o mundo e os seres que nele habitam. Então, a filosofia, ao nascer, ele teve definida a sua busca, uma explicação racional sobre a origem e a ordem do mundo, ou seja, o cosmos. Então, a filosofia ela nasce questionando, né, racionalmente a origem de tudo, a origem da Terra, né, a origem do mundo, a ordenação do mundo, mas também a origem dessas explicações vistas como verdade, como a explicação sobre a justiça, a explicação sobre a injustiça, explicações que o mito e as próprias crenças religiosas traziam como forma de fazer com que a sociedade, né, as relações sociais fossem harmoniosas, mas uma harmonia que beneficiava poucos, né, em detrimento de muitos. Então, a filosofia ele vem trazer esses questionamentos, essa explicação racional sobre as coisas, sobre o mundo, sobre as ideias, sobre a vida de uma maneira geral. Então, o que seria a filosofia? A filosofia é o campo da interrogação, capaz de alimentar o pensamento ali onde se exerce, que se constitui graças a um compromisso com a totalidade do pensável, em vista a promover uma atitude interrogante do que já pensado, do já vivido, em vistas da criação humana e a autocriação do homem. Ou seja, a filosofia ela é um campo de interrogação, mas é uma interrogação do todo, né? Ela possui uma totalidade. Então, ela procura fazer uma reflexão social do todo. Então, se nós formos observar a filosofia da educação, ela não vai se preocupar somente com inerente à educação, ela vai se preocupar com o total da educação. Não, por que a nossa educação, né, a nossa educação brasileira, ela possui déficits, ela possui falhas. Em que momento essas falhas elas foram sendo construídas e por que nós ainda estamos, que nossa educação ainda possui essas falhas, né? Então ela vai se perguntar não aspectos menores, mas aspectos macros, né? Que dê uma ideia de totalidade do pensamento. Então, a partir das reflexões filosóficas, é que o homem vai construir uma autocriação de si mesmo, vai construir um autoconhecimento de si mesmo, assim como vai construir outros novos conhecimentos. Então, já na unidade 2, nós trabalhamos as abordagens positivistas, existencialistas, histórico-críticas da educação. A abordagem existencialista, ela possui um tema, né, que o tema da existência humana foi trabalhado por diversos pensadores, mas é com Kierkegaard que faz das perguntas existenciais o foco de suas pesquisas filosóficas. Qual é a origem da existência humana?
Será que essa existência é humana, né? O existencialismo ele pregava essa concepção de existência. Qual é a origem da existência humana? Qual é o meu papel enquanto ser humano inserido nesta sociedade? Já o positivismo, ele defende a ideia de que o conhecimento científico é a única forma de conhecimento verdadeiro. Como nós olhamos na segunda unidade, o positivismo, ele se contrapunha, por exemplo, aos conhecimentos vindos das lutas sociais, dos conhecimentos adquiridos das resistências, dos movimentos sociais, né? Adquiridos, por exemplo, no própria prática social, né? A partir das relações sociais. Então, o conhecimento ele só é científico se ele for mensurado, se ele for comprovado cientificamente, né? Então, para ele há uma hierarquização de conhecimentos, onde o conhecimento científico ele precisa estar acima de todos os outros conhecimentos que estão sendo construídos. Já o conhecimento, as teorias histórico-crítico da educação, ela preza pelo acesso aos conhecimentos e sua compreensão por parte dos estudantes, para que este seja, inclusive, capaz de transformar a sociedade. Ou seja, essa tendência pedagógica, o histórico-crítico da educação, ele vai trazer o conhecimento como um conhecimento que ele não é fixo, ele é imutável, ele pode ser reconstruído. Mas esse conhecimento, além disso, ele precisa ser significativo para o aluno, tem que ser significativo para o estudante que pode vir a transformar a sociedade ou não. Então, ele precisa ter, além de ter o acesso a esse conhecimento, ele precisa também ter mecanismo de se apropriar desse conhecimento e ressignificar para o seu convívio social. E as tendências pedagógicas? Nós estudamos a escola tradicional, que é a escola tradicional presente até os dias atuais. Nós não podemos desvincular achar que a educação tradicional ela saiu de moda. Na verdade, ela ainda é presente no nosso ambiente escolar. Só que ela passa por modificações. Ela não, assim como a tradicional, a renovada e a tecnicista, atualmente elas não dialogam sem uma integração, muito pelo contrário. Em alguns momentos, o professor ele trabalha com a pedagogia tradicional, assim como em outros momentos ele trabalha com a renovada, ele trabalha com a crítica social dos conteúdos, né? Então, elas não vão aparecer atualmente de forma isolada, muito pelo contrário. Na verdade, elas sofrem modificações, ressignificações, para que mais para frente, né, o aluno ele possa compreender o conhecimento, compreender o ensino, né, compreender o conteúdo e ressignificá-lo mais para frente. Então, a escola tradicional ela teve, né, anteriormente, né, ela teve esse viés mais burocrático, né, teve esse viés mais de organização e de ensino em prol da harmonia da sociedade, em prol de um Estado onde o Estado ele via a necessidade de uma sociedade mais harmônica, mas hoje não. Hoje já houve uma transformação dessa concepção da escola tradicional. Então ela não, ela dialoga também com as outras escolas. Ela chega ao Brasil por meio dos jesuítas, destinando-se à formação das elites burguesas para prepará-las culturalmente e politicamente. Na época da educação dos jesuítas, era uma educação dual, onde a elite ela tinha um preparo total para a cultura e para a política, assim como um preparo intelectual, para poder dirigir o país como tal, né? Para poder dirigir e comandar o país. Uma outra educação que era a educação para o trabalho, né? Educação para a lavoura, formação de mão de obra específica e especializada para a obtenção do lucro da coroa de Portugal. Então, nós observamos isso também na nossa disciplina de filosofia da educação, quando trabalhamos as tendências pedagógicas. Estudamos também a Escola Nova, que é um movimento, né, um movimento educacional que surge já no final do século XIX, como alternativa de superação do modelo tradicional, apresentando-se em duas formas, a renovada progressivista e a renovada não diretiva. A renovada progressivista, ela acredita que o aluno deve ser inserido no meio social pelo conhecimento que lhe foi transmitido. E a experiência prática do sujeito ocorre por meio de desafios cognitivos e situações problemas, né? Já a renovada não diretiva, ela é orientada para os objetivos do desenvolvimento pessoal,
valorizando o aluno por suas potencialidades e por meio da experiência individual. A atenção está voltada para a realização pessoal do ser humano e o professor tem autonomia para desenvolver suas estratégias de ensino. Na renovada progressivista, o foco era no aluno, né, o conhecimento que o aluno adquiriu em sala de aula, né, e como esse conhecimento é transmitido para esse aluno e qual o sentido desse conhecimento para o meio social, né, a partir da inserção dele no meio social. Já na renovada não diretiva, nós vamos observar que há uma construção de uma autonomia do aluno, mas também uma autonomia do professor, que vai observar, vai perceber estratégias e técnicas de ensino para que o aluno perceba suas potencialidades e experimente novos desafios, né, para a construção e significação do conhecimento aprendido. Já a escola tecnicista, ela adota para a educação um modelo baseado no modo de desenvolvimento capitalista, enfatizando o sistema empresarial. Porque é o seguinte, com o regime militar no Brasil, a educação das massas tinha que atender à organização do sistema vigente, a fim de manter a dominação, emergindo assim um ensino em que a verdade científica é absoluta, desconhecendo os determinantes sociais. Ou seja, na educação, na escola tecnicista, a ideia era de desenvolvimento em prol do capital. Então, a escola ela é um aparelho ideológico do próprio capital. Então, a lógica do capital era formar pessoas qualificadas, mão de obra qualificada, e a educação era só um aporte, né? Era um aporte para a construção, para a determinação de comportamentos, de condutas, e assim preparar os alunos e alunas para o mercado de trabalho, né? Onde existiriam as forças de dominação e dominante, onde os dominantes estariam aí com regindo as regras, regindo as leis, e os dominados estariam somente obedecendo. E aí, por conseguinte, né, desenvolvendo o capitalismo, desenvolvendo o lucro e o sistema empresarial. Na escola libertadora, ela originou-se de princípios não formais de educação, defendendo a transformação da sociedade por meio da educação, compreendendo-a como uma ferramenta de libertação da dominação social. Então, ela vem como uma forma de transformação da sociedade. Ela sai dessa ideia de perpetuação de ideologias, né, de ideologias dominantes, ela transcende essa ideia e traz uma ressignificação que é a de libertação, né, de libertação dessas forças de dominação. Então, o professor e o aluno eles devem conhecer a realidade e interagir com ela, retirando dos conteúdos, né, aquilo que é realmente para o aprendizado significativo, né, e depois fazer com que esse conteúdo ele seja transformado, né, seja um aporte de transformação crítica da sociedade. Então, no conteúdo propriamente dito, o aluno ele vai aprender para a vida, transformar a partir da crítica a sociedade vigente. Já na escola libertária, a educação ela tem uma função política intrínseca, e o desenvolvimento individual somente se dá nos coletivos por meio da participação em conselhos, assembleias e grupos da sociedade organizada. A libertária ela já traz a ideia de que nós, sujeitos da educação, nós precisamos estar para além da escola. Nós precisamos estar nos conselhos, nos fóruns de educação, nas assembleias, nos grupos de sociedade civil, enfim. Nós precisamos estar em todas as instâncias. Por quê? Porque, de uma certa forma, nós precisamos estar inseridos dentro desse controle do social. Se é para ter uma transformação da educação, nós precisamos estar inseridos dentro desse viés, né, da transformação. Como assim? Dentro das próprias dos próprios políticas educacionais. Se inserindo nos fóruns, se inserindo nos conselhos de educação, nos fóruns de educação, se inserindo aí nos próprios movimentos sociais que percebem a libertação, né, a libertação de conhecimento, a libertação e crítica da educação a partir dos sujeitos que fazem parte, né, do coletivo que fazem parte dos movimentos sociais, enfim. Então, vai para além dos bancos escolares. Nós precisamos estar inseridos em outras instâncias
somente com essa inserção em outras instâncias, fazendo a educação um ato político mesmo, né, não somente social, mas um ato político, é que nós vamos conseguir uma transformação da educação. Já a escola crítica e social dos conteúdos, ela direciona a educação para o enfrentamento dos problemas sociais, sem se desvincular do saber científico, vendo esse equilíbrio como necessário à emancipação intelectual dos alunos. Na unidade 3, nós trabalhamos a prática educativa contemporânea, na qual a educação ela deve ser usada como uma estratégia política de emancipação social, pois é capaz de ajudar a desconstruir projetos opressores já instalados e aceitos socialmente, investindo na criação dos conhecimentos emancipatórios, solidários defendidos. Então, a praxis, ela vem com a junção da teoria e a prática, mas ela também vem com a junção, né, da teoria e a prática para a transformação do social, para a emancipação do social. Então, somente reconstruindo esses conhecimentos é que nós vamos desconstruir, por exemplo, esses projetos opressores, esses projetos que veem a educação somente como alusiva ao repasse de conteúdo pelo conteúdo. Né? A emancipação é isso. A praxis ela vê a emancipação como uma estratégia política, uma estratégia social e uma estratégia filosófica também. Então, a praxis é isso. Então, a educação visa a libertação, a transformação da realidade, buscando melhorá-la e torná-la mais justa para todos, permitindo que os homens sejam reconhecidos como sujeitos de sua história e não mais como objetos. Nossos alunos eles precisam perceber que eles são os sujeitos e importantes sujeitos do ensino significativo, do ensino e aprendizado significativo. Eles não estão ali como meros receptores de conhecimento, pelo contrário. Se não for essa relação mútua entre o conhecimento, o aluno e o próprio professor que está ali conduzindo o ensino-aprendizado, né, nós nunca vamos efetivamente observar, efetivamente verificar essa libertação da educação como transformação da realidade. Então, a consciência da prática, como nível elevado de consciência ou elevado nível de compreensão da realidade, o sujeito da praxis tem plena compreensão do trabalho que está sendo realizado. Então, o aluno ele vai compreender, né, o objetivo, né, os fins daquele ensino que está sendo ali passado para ele, né, a partir dos conteúdos. Então, ele vai compreender que ao final, né, da sua educação básica, ele não vai ter somente o diploma, ele vai ter uma carga de conhecimento capaz de fazer com que ele reflita a sociedade como tal, né, e que esteja realmente preparado para as novas instâncias, né, para os novos desafios, tanto no mundo do trabalho como no mundo acadêmico. Então, ele conhece as implicações da sua ação na vida dos outros sujeitos, que com ele vivencia o dia a dia no trabalho diário, podendo desta forma transformar sua própria visão de mundo e, consequentemente, na perspectiva de uma prática pedagógica reflexiva. Já na unidade 4, nós trabalhamos a transdisciplinaridade e a educação. Transdisciplinaridade é um enfoque pluralista do conhecimento, que tem como objetivo, através da articulação entre as inúmeras faces de compreensão do mundo, alcançar a unificação do saber. Então, a transdisciplinaridade, nós observamos que ela tem essa ideia plural de conhecimento. Cada conhecimento, né, cada área de conhecimento, né, ela possui suas especificidades, mas em determinado momento ela vai dialogar com as outras áreas de conhecimento. E essa ampla visão, né, essa articulação, essa ampla visão da transdisciplinaridade, né, essa ampla visão do conceito de transdisciplinaridade e essa ampla visão da própria área do conhecimento é que vai fazer com que a gente compreenda o mundo em sua totalidade e os saberes que estão sendo construídos até então. Então, este olhar múltiplo permite que se abranja a complexidade crescente do mundo pós-moderno, o que justifica a definição da transdisciplinaridade como um fluir de ideias, e mais particularmente um movimento de reflexão sobre esses conceitos. Então, esse múltiplo olhar, ele vai construir novos conhecimentos, ele vai construir novas ideias, né? E vai fazer com que a gente reconstrua e repense alguns conceitos que foram previamente construídos. Então, ela é complexa,
né? Você trabalhar a disciplina, com a transdisciplinaridade, sobretudo nas disciplinas de naturais e exatas, é complexo, mas não é difícil, né? No sentido de que não é um ato inalcançável, muito pelo contrário, né? Requer um esforço tanto da própria parte do docente, como da própria parte dos alunos, da própria parte do corpo, da gestão educacional, da própria parte mesmo dos sujeitos que estão ali inseridos no ambiente escolar. Então, essa abordagem científica, ela vem modificando a forma como o homem se volta para si, mesmo e procurando entender seu papel no mundo e também a própria compreensão da interação do universo com o ser humano, da interação dessas disciplinas com o próprio ser humano, com a própria construção, né, de sujeitos que estão ali, né, desses diferentes sujeitos que estão ali no ambiente escolar. Então, faz com que, por exemplo, as disciplinas de literatura dialoguem com a disciplina de filosofia, mas que também dialoguem com a disciplina de matemática, com a disciplina de química. Enfim, é uma forma de que faça com que o conhecimento, ao final da educação básica, né, o conhecimento, ele tenha sido significativo para o próprio aluno, que estará lá, além do diploma, né, estará lá capacitado para os novos desafios da sociedade. Então, hoje, com os recentes e velozes avanços da ciência em todos os campos, especialmente na física, na química e na matemática, não é mais viável a crença em verdades absolutas e no domínio de uma disciplina sobre as outras. Essa expressão foi criada pelo educador, né, essa expressão da transdisciplinaridade, foi criada pelo educador Jean Piaget, durante o primeiro Seminário Internacional sobre Pluri e Interdisciplinaridade, o que aconteceu em 1970 na Universidade de Nice. Nessa ocasião, foi originalmente utilizada esta palavra, deflagrando, né, constituindo aí uma série de pesquisas sobre o seu significado e as suas implicações por trás desta ideia. Jean Piaget ele trouxe esse conceito de transdisciplinariedade, e a partir desse conceito construído por ele mesmo, novas outras teorias foram se incluindo. Aí nós vimos a interdisciplinaridade, a multidisciplinaridade, né? Enfim, são conceitos que foram sendo ressignificados, construídos ao longo desse processo e que hoje nós estamos trazendo para a disciplina de filosofia da educação como uma nova forma de questionamento filosófico, né? Como uma nova forma de questionamento crítico. Bom, com base na revisão da disciplina, vamos exercitar um pouco o conhecimento aprendido. Eu trago para vocês algumas questões que partem dessas reflexões que nós fizemos nas unidades 1, 2, 3 e 4 da disciplina. Então, vamos lá? É um exercício de fixação, né, e vai fazer com que vocês percebam, né, a relação da disciplina de filosofia da educação com a prática. Então, vamos lá. Primeira questão. Corrente filosófica que surgiu na França no começo do século XIX e que o principal idealizador do pensamento foi o pensador Augusto Comte. Qual abordagem filosófica corresponde à assertiva? É a existencialista? É a essencialista? A positivista? A histórico-crítica da educação ou a sistêmica da realidade educacional? A resposta certa é a letra C. Nós estudamos esse pensador já na unidade 2, né? Onde nós trabalhamos as tendências pedagógicas e nós trabalhamos as abordagens filosóficas. E uma delas é o positivismo, né? Que traz, a partir do século XIX, uma ideia de que a ciência ela precisa ser uma ciência fixa, uma ciência imutável, né? Que há, sim, uma hierarquia de conhecimento, há, sim, uma hierarquia das ciências, né? Em que a cientificidade ela precisa estar no topo, né, das reflexões. Então, a resposta é a letra C. Já essa segunda questão nos diz: a filosofia da educação se faz em exercício que não explica, não legitima, não consolida, mas polemiza, interroga, impedindo que se ensine da forma como se ensinava, que se pense da forma como se pensava a educação. Neste sentido, podemos dizer que a filosofia da educação, letra A, pouco contribui com a reflexão crítica educacional, letra B, problematiza o contexto macro das relações sociais, interrogando-a e promovendo o pensamento crítico reflexivo,
Letra C. Discute somente as questões filosóficas anteriores do século XXI. Letra D. A filosofia da educação é considerada somente uma disciplina qualquer, criada para fins de aprovação em cursos de licenciatura e bacharelado. Ou letra E. A filosofia da educação é importante somente para os cursos de licenciatura, mais precisamente para os cursos de pedagogia. Essa questão, ela problematiza um pouco, né, qual é o papel da filosofia da educação, né, na formação inicial dos alunos de licenciatura e bacharelado, né? A resposta certa é a letra B. Problematiza o contexto macro das relações sociais, interrogando-a e promovendo o pensamento crítico e reflexivo. A partir dessa disciplina de filosofia da educação, vocês e alunas dos cursos de licenciatura e bacharelado, dos cursos de matemática e química, vão poder levar, né, esses ensinamentos, esses conhecimentos para a própria vivência na área de vocês. Como que eu vou trabalhar a transdisciplinariedade na área de química, na área da matemática? Ou como eu vou trabalhar essa reflexão crítica educacional, né, reflexão filosófica, crítica educacional dentro da minha própria área do conhecimento? Então, são questões que fazem com que a gente reflita, né, o papel da filosofia da educação para a minha prática docente, né, para a minha formação enquanto futuro licenciado em Química e licenciado em Matemática. Bom, eu espero que vocês tenham gostado da disciplina. Estou disponível para qualquer dúvida a partir do nosso ambiente virtual de aprendizado. Não esqueçam de realizar as atividades presenciais e à distância, nas atividades online. E desejo a vocês uma boa caminhada no curso na qual vocês escolheram. Desejo a vocês também bons estudos e até breve.